A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu amado, bom dia, meu irmão. Que a graça, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, esteja nos nossos corações. Muito bom dia, mais um domingo, de bênção, de graça, mais um domingo na presença do Senhor. E aqui estamos nós, bem cedo da manhã, para estudarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Estamos aqui, meu amado, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e nós louvamos ao Senhor pela bênção dos céus nas nossas vidas, pelo privilégio de podermos estudar a Palavra de Deus, Espero que você goste de estudar a Bíblia, Você que acessou o nosso canal pela primeira vez, muito obrigado. Você que já é, nosso aluno da Escola Bíblica, de todos os domingos, também muito obrigado por já estar conosco nesta manhã abençoada, E então, muito obrigado, porque você tem tido, esse tempo, tem tirado esse tempo para estudar a Palavra de Deus. É importante a gente aprender de Deus, é importante a gente buscar conhecimento, sendo que o próprio Senhor nos diz que ele diz, o meu povo é destruído por causa da falta de conhecimento, por faltar conhecimento. Então é importante que nós estejamos buscando conhecimento para podermos, assim, consertarmos a nossa vida diante de Deus, diante da sociedade, diante da nossa família e etc. E as lições desse trimestre são lições maravilhosas que nos têm ajudado, não é verdade, meus amados, a fazer muitos concertos na nossa vida com Deus, com a nossa família, com o nosso próximo. A lição de hoje, meus amados, ela traz um tema muito bacana, muito importante, que é resgatando-se, resguardando-se, de sentimentos ruins. Olha, quantas pessoas têm sentimentos que não são bons, não é verdade? E os sentimentos ruins maltratam, prejudicam a gente muito mais do que as pessoas a quem nós nutrimos esses sentimentos, E é importante nós procurarmos nos resguardar disto, desses sentimentos que possam vir nos trazer tristeza, vir nos trazer até mesmo doenças, enfermidades e o que é pior, nos afastar de Deus, O nosso textuário da nossa lição, meu amado, está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 22. A lição de hoje é a lição número 4, do dia 24 de abril de 2022, resguardando-se de sentimentos ruins. Nós vamos ler aqui o nosso textuário, Mateus, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para a nossa lição, amém? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pela bênção, pela graça. Te louvamos pelo privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra nesta manhã. Quero agradecer, meu Deus, a Ti, por ter sido
escolhido para ministrar a lição da escola bíblica deste domingo e por poder, meu Deus, aprender com o Senhor. Que cada um de nós possamos, ó Deus, refletir sobre o tema de hoje, meu Deus, e que cada um de nós possamos, meu Deus, nos permitir mudanças nas nossas vidas, que venhamos nos resguardar dos sentimentos ruins, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas, elas devem ser vencidas com o ensino do Evangelho. Então veja bem, quando nós nos dedicamos a aprender na palavra de Deus, nós vamos consertando nossas vidas naquilo que precisa ser consertado diante de Deus, diante também do nosso próximo. Então, meu amado, que nesta manhã nós possamos aprender isto. Precisamos fazer consertos, reparos, correções, e a palavra de Deus é divinamente inspirada para realizar esses consertos, essas correções, as repreensões pelas quais nós precisamos passar. Amém? A leitura bíblica em classe diz assim, está em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Amém? Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando as nossas vidas, não é verdade, meu amado? Então aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que esta lição de hoje venha trazer para você, trazer para mim grandes ensinamentos e que nós possamos assim detectar o que precisamos corrigir, de que maneira devemos corrigir, como devemos andar na santa, na gloriosa presença do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, meu amado, qualquer que matar será réu de juízo. E o Senhor diz, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, chamar seu irmão de inútil, e qualquer que chamar seu irmão de inútil, será réu do sinédrio. Tá, meu querido? Então, nós vamos hoje estudar esta lição. E nós
meus queridos, precisamos atentar para o ensinamento da palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Olha, a lição de hoje mostrará para todos nós que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada, né? Então, nesse sentido, irmãos, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Nós vamos ver na lição de hoje que evitar a cólera era uma atitude sábia, tá? Para evitar pecados trágicos, como, por exemplo, o homicídio. No objetivo da lição de hoje, meus amados, é expor que o Evangelho não é antinomista, como também pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E fazer uma correlação, né? Correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Então é importante que nós entendamos o quanto o Senhor cobra de nós uma vida de santidade, o quanto a palavra de Deus vem nos corrigir daquilo que estamos vivendo ou praticando, que não condiz com a boa palavra do Senhor. Queridos, é importante que nós estejamos apercebidos para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Tá bom, meu querido? Então, vamos estar juntos estudando, tá? A sua santa e gloriosa palavra. Tá certo, irmãos? Então, vamos aqui pensar do seguinte, que na lição de hoje nós aprenderemos com o Senhor Jesus. Não é o bispo Antônio Dias, não é o autor da lição, mas é o Senhor quem vai nos ensinar, pois o que nós estamos estudando aqui é a palavra de Deus, tá bom? Então nós aprenderemos com o mestre, aprenderemos que o Evangelho não é antinomista, tá? Não é antinomista, não é contrário à lei. E a partir da explicação desse conceito, tá, irmãos, nós vamos aprender que a cólera é a antessala do homicídio. Vamos aprender que devotar a nossa vida a Deus é necessário. E que para devotar a nossa vida a Deus, nós precisamos nos reconciliar com o próximo. Ao invés de tomarmos satisfações, de agirmos encolerizados, brigarmos, discutirmos, nós precisamos nos reconciliar com o nosso próximo. Nós veremos que o Senhor colocou em alta o valor da pessoa humana e por isso, queridos, a seção bíblica de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26, será o objeto do estudo de hoje, tá bom? Então, querido, nossa lição, ela está dividida em pontos. E o primeiro ponto da lição é: o Evangelho não é antinomista, tá? O que é uma pessoa antinomista, tá? É o que é contrário a alguma coisa, contrário ao que está correto, contrário à lei, tá? Contrário a normas, né? E o Evangelho, ele não é antinomista, tá? E o segundo ponto da nossa lição
é o seguinte: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro ponto é a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar e a desavença, tá, queridos? Então, meu amado, o que é antinomista? O que é antinomista? Bom, a palavra nos fornece a própria definição. Constituída do grego anti, quer dizer contra, e nomos, lei. Então diz respeito a tudo que é contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. O antinomista, ele acha que não precisa obedecer às leis morais do Antigo Testamento. Os defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Então, por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Queridos, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Se você observar o apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 6, versículos 15 e o versículo 16, diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabem vós que a quem vos aprendestes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, meu amado, veja bem, as Escrituras nos mostram a necessidade de obedecermos a palavra de Deus. Então, o antinomista, ele prega, meu amado, ele prega que não devemos obedecer às normas estabelecidas no Velho Testamento. Mas nós cristãos precisamos aprender de Deus que tanto o Velho quanto o Novo Testamento são um. É a palavra de Deus que precisa ser obedecida. O segundo tópico é sobre a lei e o Evangelho. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. A palavra de Deus diz que ele não veio abolir, né? Ele não veio abolir a lei, mas cumprir. E ele diz até o seguinte, ele faz menção, né, da lei nos seus sermões, como aqui em Mateus 5, 21, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, amados, nós vemos aqui claramente que o Senhor Jesus, ele não desprezou a lei. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. O Senhor Jesus está chamando aquele povo a dizer: você prestou atenção na lei de Moisés?
Olha o que Moisés fala a respeito, tá, do crime, a respeito do homicídio. Olha o que a palavra de Deus lá atrás fala a respeito do homicídio. Então, conforme nós vimos na lição anterior, Jesus não desprezou a lei, tá? Pelo contrário, meu amado, o Senhor Jesus regulamentou a lei, o Senhor Jesus otimizou a lei. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta, sim, para uma retrospectiva, né, de um ponto da lei de Moisés. Então, diferentemente dos escribas e fariseus, o Senhor Jesus, ele fez foi dar ênfase à autoridade da lei e também revelou a real intenção de Deus presente na lei. Então, atente para o mandamento, não matarás, lá em Êxodo, né, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, o Senhor Jesus, ele ampliou esse mandamento, ele aprofundou esse mandamento, demonstrando que o homicídio ele tem início no coração do ser humano, a partir da ira, a partir do ódio, a partir da cólera. Então, no versículo 22 do capítulo 5, o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, chamar o seu irmão de inútil, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Queridos, o terceiro ponto diz o seguinte: legalismo versus antinomismo. Olha, o legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa das leis como elementos determinantes para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Isto é o legalismo. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Se você observar aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne de algum outro. Cuida que pode confiar na carne ainda mais eu. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro, cuida que pode confiar na carne ainda mais eu. Olha, queridos, o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Pedro também, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, que é a palavra de Deus, são atemporais. Isso significa que é válido em qualquer época, em qualquer
cultura. E por isso, amados, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo, porque ambos são prejudiciais às doutrinas bíblicas da igreja. Querido, o cristão fiel, né, a Bíblia tem cuidado, né, o cristão que é fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Existem muitos legalistas dentro da igreja, não é? Que querem as coisas ao pé da letra. E existem muitos antinomistas dentro da igreja que querem abolir as normas, querem abolir as normas de condutas, de conceitos do povo de Deus. Querem viver livres para pecar. Querem estar dentro da igreja, mas querem estar livres para pecar. Queridos, o Evangelho não é antinomista. Isto é, ele tem normas. O Evangelho tem regras. O Evangelho tem limites que são claros para todos nós. O Evangelho também não é legalista. O Evangelho não está preso a observâncias religiosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino através destas práticas. Tá, meu amado? Então, o segundo tema da nossa lição, o segundo ponto da nossa lição é a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Isso aqui é muito sério, não é verdade? A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Olha, e o primeiro tópico deste tema é Jesus e o sexto mandamento. Queridos, Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, né? Nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Não matarás. Em Deuteronômio 15, 17, novamente, não matarás. Então Jesus não anulou o sexto mandamento. Contudo, a sua interpretação foi mais elevada, mais profunda, pois Jesus revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Às vezes a pessoa não matou literalmente, mas desejou assim fazer. Tá? Então é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, João ele fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele fala justamente isto. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Queridos, não por acaso que o verbo irá do grego em Mateus 5:22, né? Então, não é por acaso, né? O verbo é orgizo, que significa provocar, que significa incitar a ira, significa estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a quê?
o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, 5 e 8, né? 5 a 8, sim, 5 a 8, mas os dois versículos, 5 e 8, por exemplo, né? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. No versículo 8 ele diz: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, o que provocou a morte do Abel fora a cólera, a ira que o seu irmão nutriu por ele. Então, o sexto mandamento não envolve apenas uma seção penal, mas elementos mais profundos, né? Como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, o homicídio, ele começa no coração, com os sentimentos ruins que muitas vezes nós nutrimos pelas pessoas. E nós precisamos eliminar esses sentimentos ruins. Amém? A cólera no contexto bíblico. Vejamos aqui. Bom, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escrevem que um servo de Deus não pode irar-se, mas não deve pecar, tá? Então, tanto o salmista como Paulo escreve que o servo de Deus, ele pode irar-se, mas ele não deve pecar. Ora, nós vemos aqui no Salmo de número 4, versículo 4, que diz assim: perturbai-vos e não pequei, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, né? Ou irai-vos e não pequei. Paulo fala aqui no Efésios 4, 26, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, a ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia nós vemos pessoas justas se irando contra o pecado, por exemplo, contra os atos desumanos das pessoas, contra o desrespeito da palavra de Deus, tá? Então, não é pecado, tá? A pessoa ficar irada, tá entendendo, irmãos? Não é pecado a pessoa ficar irada, pecado é a pessoa pecar por causa da ira. Então, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo descreve que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve dar lugar à sua ira, né? A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, se irando contra atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus, né? Nós temos aqui em Oséias, no capítulo 4, né, versículo 1 a 3, que diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Olha, o nosso Senhor manifestou ira, por exemplo, contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 2, versículo 13 a 17. O Senhor Jesus Cristo ali, né, ele irou-se contra
os camelôs ali no templo, que desrespeitavam a casa do Senhor. Então, não é pecado irar-se, não é verdade? Entretanto, a ira não pode nos controlar. E nós então devemos examinar se essa ira provém de um espírito reto, provém de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, uma obra orgulhosa, odiosa, vingativa. Queridos, o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. É importante que a ira não nos domine. Então, quando Paulo diz aqui aos Efésios, irai-vos e não pequeis, e diz também que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, Paulo está justamente dizendo, não deixem que a ira vos domine. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Nenhuma raiz de amargura, né? Olha, ele diz aqui, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então não deixa que a ira te domine. O valor da pessoa humana, irmãos. Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22, fala o seguinte, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E Jesus então diz, eu porém vos digo, aqui já é a assimilação de Jesus, o ensino de Jesus quanto ao versículo 21. Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, chamar o seu irmão de inútil, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Queridos, Jesus ele enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, significa cabeça oca, cabeça vazia, é uma ofensa grave, uma ofensa igualada à blasfêmia, ou chamar o outro de louco, no grego moros, que significa ímpio, significa incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gena, respectivamente. Então, nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, que nutrem o ódio, o rancor no coração. Queridos, a vida humana tem valor sagrado, então por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas ou outras diferenças. Pois como o apóstolo Pedro disse, reconheço por vontade que Deus não faz
acepção de pessoas. Está lá em Atos, no capítulo 10, versículo 4. Então, meu amado, temos aqui, tá, o tema, a cólera e o primeiro ato para o homicídio. O homicídio, ele nasce no coração, porque damos lugar ao ódio, damos lugar ao rancor, damos lugar a sentimentos ruins no nosso coração. E dali, então, provém a materialização do homicídio. Queridos, a verdadeira batalha pela lei do reino não está nas simples ações externas ou efetuação de movimentos pouco importando quão detalhados sejam. Antes, a batalha é ganha ou perdida no nosso coração. Porque é no nosso coração que reside a vontade. A maioria dos pecados é premeditados. Requerem-se ações anteriores e às vezes até drásticas para evitar que a semente dê raiz e produza uma colheita amarga. Assim, queridos, os remédios de Jesus parecerão extremos, mas a malignidade tem de ser isolada, a malignidade tem que ser removida o quanto antes do nosso coração, para que haja a melhor chance de recuperação. Então, a prevenção, ela é suprema. Nós precisamos estar atentos, estar prevenidos, para que não venhamos dar lugar à cólera, dar lugar à ira e venhamos pecar. Tá certo, meu amado? Meu querido, o terceiro ponto da nossa lição trata o tema seguinte: a oferta do altar e a desavença. Isso aqui é muito interessante, né? A oferta do altar e a desavença, tá? Então nós vamos estar discorrendo sobre este assunto. Olha, a oferta do altar. Em Mateus 5, versículo 23 e o 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, aqui em Mateus, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira, cheio de rancor. Como é que nós estamos vendo as coisas hoje na igreja, no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor? Jesus fala aqui para os seus discípulos que eles precisam examinar-se, porque um servo não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira, cheio de rancor. Ora, quantos irmãos estão na igreja e não falam uns com os outros, não gostam uns dos outros? Queridos, você acha que Jesus está aprovando isto? Você acha que a sua oferta está sendo aceita? O que você tem ofertado a Ele, por exemplo? Se você traz ao Senhor uma oferta de louvor e quer entregar esse louvor ao Senhor e nutre ódio, nutre rancor,
contra o seu irmão, você acha que o Senhor vai aceitar esta oferta? Se você traz a sua oferta de valores para dedicar ao Senhor e nutre ódio, rancor contra o seu irmão, você acha que Jesus vai aceitar essa oferta? Meu querido, quando se fala aqui em oferta, não está se falando propriamente em dinheiro, mas em tudo quanto nós estamos ofertando ao Senhor. E quando nós vamos à igreja, nós vamos ofertar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós vamos glorificar, nós vamos ofertar ao Senhor o nosso culto, entregar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão a Ele. Mas eu vou ali no templo fazer isto, mas eu estou odiando o meu irmão, eu estou contrariado com o meu irmão, eu estou cheio de rancor, estou cheio de ira contra o meu irmão. O Senhor vai aceitar isto, meu amado? Então o Senhor nos chama aqui em Mateus 5, versículo 23 e 24, a nos examinarmos. Porque um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira, com um coração cheio de rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair em contradição, é cair na mentira. Se eu não amo a Deus, como que eu vou amar? Se eu não amo meu irmão, como eu vou amar a Deus? E se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odio o meu irmão, eu também não estou amando a Deus. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? João, aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Para o judeu, irmãos, ofertar era um ato sagrado. E essa atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Então, o judeu tinha o ato de ofertar como algo sagrado, importante. E essa atitude de ofertar fazia com que o judeu reconhecesse, era uma declaração de reconhecimento da bondade de Deus para com ele. Tá? Então era dessa maneira que o judeu via o ato de ofertar. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Não adiantava o reconhecer que Deus é bom e continuar odiando o meu próximo, continuar odiando o meu irmão, não me reconciliar com o meu irmão. E olha, cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, significa renovar a amizade com alguém. Então, ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5, 24, que diz: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, como nós estamos fazendo? Estamos trazendo a nossa oferta diante de Deus, nutrindo ódio, nutrindo rancor, encolerizado com o nosso próximo, com o nosso irmão. Portanto, amados, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo é claro.
não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Eu preciso fazer uma reflexão. Eu preciso olhar para os meus sentimentos interiores. Eu preciso ver as pessoas com quem eu me relaciono. Que tipo de sentimento eu estou nutrindo com relação ao meu irmão? Tá? E se eu estou machucado, magoado, entristecido, enraivecido com o meu irmão, eu preciso renovar minha amizade com ele. Eu preciso me reconciliar com esse meu irmão, para que eu possa estar bem diante de Deus e assim eu possa ofertar com o coração puro ao Senhor, ofertar o meu culto de louvor, de adoração, de gratidão, ofertar a minha oferta em valores e fazer isso com o meu coração puro, em santidade. Afinal, o Senhor diz: sede santo como eu sou santo. Então, o ensinamento do nosso Senhor Jesus é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o meu irmão. Amém? O segundo tópico é evitando a desavença. Isso aqui é muito complicado, é muito difícil, não é verdade? Evitar as desavenças. Olha, os versículos 25 e 26 de Mateus capítulo 5 fala: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Olha, os versículos 25 e 26 de Mateus que acabamos de ler tem relação com os versículos 23 e 24. Tá? Versículos 23 e 24. Mas uma conotação diferente dos versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. E os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Então, ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença. Desavença entre irmãos. Queridos, nos versículos 25 e 26, o nosso Senhor, ele enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Tá? Fora do tribunal. Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para essas desavenças. Então, naquela época, quando uma pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, até o último centavo. Tá? Então, quadrante é uma palavra de origem latina que significa aproximadamente a quarta parte de um ás, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de centavos. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Então, amados, atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo, quando ele diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Olha, queridos, é importante isso aqui. As nossas desavenças, os nossos desentendimentos precisam ser tratados
entre nós. O conserto precisa vir de entre nós. Não precisamos ir à justiça dos homens injustos para dirimir os problemas que nós temos entre nós, irmãos, em Cristo Jesus. Então precisamos procurar os sábios da igreja para que possam nos conciliar, possam nos orientar, para que nós possamos assim, queridos, resolver os nossos problemas sem envolver a justiça humana, justiça que muitas vezes age com ilegalidade, justiça dos injustos. Precisamos conciliar-nos entre nós mesmos, procurando o pastor da igreja, um conselheiro, um presbítero, um diácono, um obreiro, para conversarmos, para pedir orientação, para que possamos nos reconciliar e voltarmos a nutrir amor, sentimento saudável, sentimento bom para com o nosso irmão. Tá bom, meu amado? Então, ele pergunta que não há entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, que possa ouvi-los, que possa ajudá-los, que possa orientá-los. Com certeza o Senhor tem levantado alguém que pode te ouvir e que pode te aconselhar nesses momentos de sentimentos ruins na sua vida, no seu coração. Então, antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. E há aqueles que entendem que quando o Senhor fala sobre ofertar, está falando sobre a oferta financeira. Não, meu amado, é sobre toda a oferta que você dedica no altar do Senhor. Sabe aquele hino que você passou a semana inteira ensaiando? Aquele hino que você passou a semana inteira se preparando para cantar? Porque você quer apresentar ele numa beleza especial? Pois é, este hino é uma oferta que você está levando ao Senhor. Mas se você está com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, como que você vai entregar ao Senhor? O Senhor vai receber? Não. Então o que ele orienta? Olha, eu quero a tua oferta, mas primeiro vai lá com o irmão que você está odiando, vai lá com o irmão que você está com o coração cheio de rancor e te reconcilia com ele. O Senhor, ele quer receber a tua oferta, mas ele quer primeiro que você vá consertar-se com aquele irmão a quem você nutre sentimentos contrários. Queridos, é importante que nós cristãos estejamos apercebidos para não sermos enganados por Satanás. Como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações venham ferir o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve se reconciliar imediatamente e seguir a paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás, para não chegarmos à materialização desta palavra ou desta frase, não matarás. Nós precisamos eliminar do nosso coração a mágoa, o rancor, o ódio, a cólera, porque é do coração que provém os desígnios da vida, porque é no coração que nutrimos os sentimentos que vão ordenar as nossas ações, as nossas atitudes. Amém? Então, meu amado, que lição, na verdade, que lição, que Deus esteja abençoando você grandiosamente e que a lição de hoje te traga entendimento. E se você feriu
ou está ferido, procure se reconciliar com o seu irmão e que ele, o Senhor, te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha um domingo de bênção, um domingo de graça. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, grandiosamente.